Oi, pessoal. Primeiramente, queria pedir desculpas a vocês, né? Porque nas últimas aulas eu não consegui postar nenhum vídeo, não tive condições para produzir vídeo com os conteúdos das aulas para vocês. Mandei uns textos, eu espero que vocês tenham lido, mas independente de vocês terem ou não lido, a gente vai fazer uma espécie de revisão, né, do primeiro bimestre, de tudo que vocês deveriam ter visto no primeiro bimestre em aula, né, e não puderam ver, e também explicando mais ou menos as coisas que vocês receberam nos textos, né, falando especificamente sobre a arte brasileira. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre a pré-história brasileira, né? A arte pré-histórica brasileira. Para a gente poder entender esse conceito de arte pré-histórica brasileira, primeiro a gente tem que entender o que seria pré-história e o que seria arte pré-histórica. Vocês já estudaram isso no segundo ano, né? Uma matéria de segundo ano, em que a gente falou sobre a pré-história, né? O que seria pré-história e o que seria essa arte produzida nesse período. Esse conceito de pré-história, ele é um conceito um pouco vago, né? Porque seria aquilo que vem antes da história. Mas se veio antes da história, como é que a gente conhece, como é que a gente estuda, como é que a gente sabe? Na verdade, o que a gente tem é algo que surgiu antes da escrita, né? Antes da história ser documentada. Nós vamos ter na Grécia Antiga, mais longe ainda no Egito Antigo, na Mesopotâmia, a gente vai ter uma boa parte da história antiga já sendo relatada, já sendo escrita, né? Mas a gente tem um longo período antes da invenção da escrita em que a história já estava acontecendo, né? Os povoamentos já estavam surgindo, o homem já estava se dividindo em grupos. A gente tem o Paleolítico, o Neolítico, tudo isso que vocês já estudaram, né? Que é o período que a gente chama de pré-história, que talvez fosse melhor ser chamado de período da pré-escrita. É um período da nossa história. E nesse período houve uma produção artística, sim, né? A principal referência que a gente tem da produção artística da pré-história são as pinturas rupestres, são as pinturas feitas nas cavernas, né? Nas paredes das cavernas. A gente tem como as duas grandes referências mundiais para nós são as cavernas de Lascaux, na França, e as cavernas de Altamira, na Espanha, né, onde foram produzidos inúmeros desenhos, inúmeras pinturas com cenas de caçada, cenas de animais, cenas de seres humanos também vivendo suas vidas e tudo mais. Essas pinturas rupestres são a nossa maior referência de arte pré-histórica. Mas nós estamos falando de arte brasileira. Então, em que momento a gente tem essa ligação da pré-história com a arte brasileira? É importante a gente lembrar que, como em qualquer lugar do planeta Terra, houve pré-história também no Brasil. Houve um período que é chamado de pré-história, né? Esse período ele durou para o resto da humanidade, né? Ou seja, para a Europa, ele durou muito tempo, porque quando os europeus chegaram no Brasil, o Brasil ainda estava na sua pré-história. O Brasil ainda não tinha desenvolvido um sistema de escrita que pudesse documentar o que aconteceu durante os milhares de anos antes da chegada dos europeus aqui. A gente tende a achar que a história do Brasil começou em 1500 com a chegada dos portugueses, né, com a invasão europeia. Mas, na verdade, nós tínhamos civilizações inteiras existindo no país, vivendo, se alimentando e, obviamente, criando uma cultura, criando algum estilo de arte nesse território muito tempo antes da chegada dos portugueses. Então, a nossa pré-história, ela vai durar, em relação à pré-história da Europa, por exemplo, ela vai durar muito mais tempo, porque a gente vai ter todo o período desde a chegada dos primeiros seres humanos aqui nessa região até a chegada dos europeus descobrindo as populações que já tinham se desenvolvido aqui. Então é um período relativamente longo. Para a gente ter uma noção clara
dessa diferença de tempo, né, basta a gente analisar que em 1975, não é tanto tempo assim, a maioria de vocês não tinha nascido, mas não é tanto tempo assim. Em 1975 foi descoberto em Minas Gerais, no município de Pedro Leopoldo, um crânio fossilizado de um antigo habitante do Brasil. Esse fóssil foi estudado, né? Esse crânio ele foi estudado. Descobriu-se que era o crânio de uma mulher. Deram a esse crânio o nome de Luzia. É, Talvez você já tenha ouvido falar, ele foi muito comentado alguns anos atrás, quando teve um incêndio no Museu Nacional, onde o crânio de Luzia estava, né, exposto, onde ele estava guardado. E nessa ocasião, esse artefato, essa peça, sofreu danos irreparáveis, né? Por conta desse incêndio. Então foi muito comentado nessa época que o fóssil mais antigo das Américas, que estava no Museu Nacional, né, havia sofrido essas avarias. Mas por que a gente diz que ele é o fóssil mais antigo? Quando o crânio de Luzia foi estudado, quando esse fóssil foi estudado para que fosse identificada a sua, né, datação e tudo mais, se descobriu que esse fóssil era de uma pessoa, né, no caso de uma mulher, que teria vivido no Brasil há cerca de 11 mil anos. 11 mil anos é muito tempo. Se você parar para analisar que os portugueses chegaram aqui há 520 anos mais ou menos, é muito tempo você pensar em 11 mil anos de vida de civilização brasileira, né? Obviamente o Brasil não se chamava Brasil, o nome não era esse. O Brasil, todo mundo sabe que já teve muitos nomes, né, dados pelos portugueses, Ilha de Veracruz, Terra de Santa Cruz, tudo mais, até ser chamada de Brasil. Os índios, né, os indígenas que viviam no Brasil quando os portugueses chegaram aqui, chamavam essa terra de Pindorama, né? Para a gente é o nome mais antigo que a gente tem de Brasil, mas provavelmente já foi chamado de outros nomes, né? Então você imagine que há 11 mil anos atrás tinha uma civilização aqui e tinha inclusive esta mulher, nesta figura de Luzia. Mas a gente sabe também que a Luzia não foi a primeira mulher a chegar, a primeira pessoa a chegar no Brasil. Então não significa que a população brasileira começou a se formar 11 mil anos atrás com a chegada de Luzia. Ela era descendente de outras civilizações, de outras pessoas que já tinham vivido aqui. E que pessoas eram essas? Que civilizações foram essas? Isso é pouco difícil da gente determinar, justamente pela falta de material escrito da época. Mas 3 anos depois de ter sido encontrado o crânio de Luzia, em 1978, no Piauí, na Serra da Capivara, foi encontrada os restos de uma fogueira pré-histórica. É importante a gente lembrar, quando a gente está falando, né, do Piauí, que a gente está falando de um dos maiores sítios arqueológicos do mundo, onde existe muito documento sobre a pré-história, muito artefato, muito registro fóssil, muita coisa, muita pintura, muita coisa que mostra a existência de uma população durante muito tempo vivendo nesse espaço, que a gente hoje chama de Brasil. Essa fogueira da Serra da Capivara, quando foram fazer estudos sobre ela também para descobrir a data, descobrir quando ela teria sido feita, quando ela teria sido criada, né? Lembrando que a gente não está falando de uma fogueira de madeira, a gente está falando de uma fogueira de pedra que funcionava como se fosse uma espécie de forno primitivo, de fogão primitivo, né? Então ela era usada durante muito tempo, não foi uma fogueira que alguém fez, apagou e foi embora. Essa fogueira, ela tinha ela, quando foram analisar as datas, quando foram analisar o tempo em que ela existiu, se percebeu que ela tinha por volta de 48 mil anos. 48 mil anos de população brasileira é muito tempo, quando a gente fala que o Brasil existe há 520 anos. É um país muito novo em relação a vários outros países, se a gente estiver falando da Europa, por exemplo, da Ásia. Falar de um país que foi construído em 1500, né?
É muito tempo, 48 mil anos de história. Você não pode simplesmente apagar isso e dizer que o Brasil foi construído, que o Brasil foi descoberto, que o Brasil começou há 520 anos atrás. Isso não faz o menor sentido. E se a gente está falando que esse país, que essa população existe há mais de 48 mil anos, que informação a gente tem daí? O que a gente pode tirar? Que a gente há mais de 48 mil anos produz cultura, produz arte, produz alguma coisa, né? Não faz o menor sentido a gente achar que a cultura brasileira, que a arte brasileira começou quando os europeus chegaram e começaram a produzir arte aqui. É óbvio que isso não é verdade. A principal referência que a gente tem de arte pré-histórica brasileira está justamente na Serra da Capivara, nesse sítio arqueológico da Serra da Capivara, onde a gente encontra várias pinturas rupestres, a gente encontra muito trabalho desenvolvido por, sei lá, centenas de pessoas ao longo da história, ao longo da pré-história brasileira. Esse sítio arqueológico ele não é tão visitado assim pelos brasileiros, ele nem é conhecido profundamente pelos brasileiros. Muita gente quando viaja para a França ou viaja para a Espanha faz questão de ir aos sítios arqueológicos de Lascaux na França ou de Altamira na Espanha, mas não faz tanta questão, estando no Brasil, de conhecer o sítio arqueológico da Serra da Capivara, que não é o único no Brasil, né? Existem outros. Mas nesse a gente tem uma quantidade muito grande de informação, uma quantidade muito grande de pinturas rupestres. E a pintura rupestre brasileira, ela é muito diferente da pintura rupestre espanhola, da pintura rupestre francesa. Enquanto a pintura rupestre francesa e espanhola são muito naturalistas, a pintura brasileira ela é muito abstrata. O que isso significa? Naturalista é aquela ideia que a gente tem de uma pintura que tenta parecer real, tenta parecer com o que você vê, com o que você enxerga. Então, se eu vou fazer uma pintura dessa planta, eu vou olhar com detalhes para essa planta e vou fazer uma pintura reproduzindo exatamente como essa planta se apresenta para mim. Essa ideia pode parecer para a gente uma ideia muito sofisticada, né? Olha como eles têm um grande acabamento, eles conseguiram reproduzir cada animal, cada ser humano com detalhes, embora eles não costumassem produzir seres humanos, mas falando de animais, reproduzir cada animal com detalhe, da maneira que ele se mostra na natureza. Isso é muito sofisticado. Não, não é. Isso é uma cópia. Sofisticado é quando você cria, quando você usa formas mais abstratas. Isso mostra uma capacidade de raciocínio e de transformação da arte muito maior, né? É muito natural para a gente olhar para um objeto e tentar reproduzir exatamente da maneira que a gente está vendo. Mas esse recurso que a gente utiliza é o recurso mais rápido, é o recurso mais prático. Quando você olha para um objeto, você começa a criar as suas ideias, depositar suas ideias em cima dele, você está criando algo muito mais sofisticado artisticamente. E é o que a gente vê na arte pré-histórica brasileira. A arte pré-histórica brasileira ela vai ser feita por pinturas rupestres em que os animais têm formas mais abstratas, mais geometrizadas. Para a gente ter uma ideia, basta a gente imaginar um coração, né? O nosso coração ele tem toda uma estrutura, né, visual, né, olhando friamente para um coração, mas quando a gente vai representar, a gente faz aquele coraçãozinho de desenho. Aquilo ali é uma abstração. Para você chegar no ponto de transformar aquele simples desenho numa ideia de coração, de forma que as outras pessoas consigam entender, de que as pessoas consigam olhar para aquilo ali e enxergar uma forma de coração, o que aconteceu ali foi uma abstração muito sofisticada, muito requintada. Houve, obviamente, um percurso, né, que foi sendo seguido, talvez por vários artistas, né, várias pessoas simplificando aquele desenho, até que a gente tenha chegado nessa forma que faz muito sentido para a gente, do coraçãozinho mais simples, com menos forma. Isso daí é o que a gente vê na arte pré-histórica brasileira. São formas mais abstratas, em alguns momentos mais simplificadas, em outras até mais complexas do que a gente vê na realidade.
Entretanto, que impede a gente estudar um pouquinho o que seria a fauna brasileira nesse período. Porque você olha aqueles animais, você olha aquelas pessoas, as formas são tão fora da realidade que a gente fica imaginando que animal seria aquele ali desenhado, né? O que aquela pessoa estaria vestindo, ou estaria vestindo alguma coisa, que não seria pintura corporal. Enfim, vai ser um estilo de arte bem diferente do que aquilo que a gente vê na arte pré-histórica europeia. Ainda assim, a gente nota que existe uma conversa muito grande entre as duas formas. Ambas são feitas em interiores de cavernas ou nas pedras, de alguma maneira. O que a gente tem hoje em dia normalmente são as cavernas, porque ficaram protegidas do sol e da chuva, mas provavelmente elas eram feitas também em lugares externos, onde batia luz, né? E onde a chuva foi com o tempo tirando, né, a tinta daquela pintura. Outra característica comum é essa questão dos animais, ou cenas de caçada, ou de pastoreio, ou cenas rituais, né, mostrando também um pouco da cultura religiosa brasileira desse período. Então, isso seria nossa arte pré-histórica mais antiga. Mas a gente tem um outro período da nossa arte pré-histórica mais recente, que a gente tem um certo contato até hoje, que é justamente a arte indígena. A arte indígena brasileira, ela é a nossa memória mais antiga, né, a respeito de arte. Muitos brasileiros não conhecem, não sabem exatamente o que seria a arte indígena, não sabem qual era a arte produzida pelos indígenas, não tem muita ideia do que aquilo significa, mas a arte indígena ela é produzida até os dias de hoje. Como nós perdemos boa parte das populações indígenas brasileiras, a gente perdeu também uma grande parte da produção artística nacional. Porque na verdade muitos desses povos indígenas, né, desapareceram, foram dizimados e junto com eles a sua arte, a sua cultura, enfim, né? É importante a gente lembrar que quando a gente está falando de arte indígena, a gente está falando de uma arte bastante plural, né? Não dá para a gente pensar na arte indígena como uma coisa unificada, uma coisa igualzinho, tudo a mesma cara, não, porque a gente está falando de várias tribos, né? Basta a gente ter uma noção que na época do descobrimento o Brasil contava com cerca de 5 milhões de indivíduos indígenas, né? Esses 5 milhões foram desaparecendo, né, a partir do descobrimento. Hoje a gente tem cerca de 600 mil indígenas e com o avanço da civilização, com o surgimento de novas doenças, a gente está vivendo uma pandemia nesse momento em que as populações indígenas estão sendo muito afetadas. Esse número de 600 mil vem sendo reduzido a cada ano, né? A cada período se torna um número menor. Né? Mas a gente tinha 5 milhões de índios e esses 5 milhões de indivíduos eles eram diferentes, eles tinham grupos diferentes. Né? Se a gente tem diferenças hoje em dia entre as cidades, entre os estados, na verdade a gente tem diferenças até entre bairros. Né? A gente não tem como comparar, por exemplo, o comportamento geral de um indivíduo, de um adolescente aqui em Santa Cruz com o comportamento geral de um indivíduo, de um adolescente em Copacabana, por exemplo. Então você imagina como isso não se dava em relação aos indígenas nesse território continental que é o Brasil, um país gigantesco. Não tem como a gente pensar que todos os indígenas eram parecidos e com comportamentos parecidos, né? Eles tinham semelhanças, mas eles também tinham muitas diferenças e a arte indígena ela era uma arte feita de diferenças. Entretanto, para que a gente possa falar sobre arte indígena, a gente vai simplificar um pouco as coisas, né? A gente vai olhar mais as semelhanças desses povos do que as diferenças, né? A gente sabe que se a gente pega um artefato indígena de um povo e compara com um artefato indígena de outro povo, ambos da mesma época, talvez feitos com o mesmo material, com a mesma finalidade, eles vão
mostrar diferenças, eles vão ser representados de forma diferente. Entretanto, o que a gente vai focar nesse momento para a gente poder entender a arte indígena como um todo não são as diferenças, e sim as semelhanças. Só para a gente ter uma ideia das diferenças antes da gente entrar nas semelhanças, basta a gente analisar que quando os europeus, quando os portugueses chegaram no Brasil, os povos indígenas que habitavam aqui falavam, juntando todas as tribos, falavam cerca de 1.300 idiomas, 1.300 dialetos. Podiam ser dialetos até parecidos, dependendo de onde eles estivessem, mas eram 1.300 dialetos. Hoje a gente só tem um idioma falado em todo o território nacional, além dos dialetos indígenas, dos idiomas indígenas, que ainda são falados, mas são poucos. Hoje, se não me engano, nós somamos 270 idiomas indígenas, mas você para analisar que nós saímos de 1.300 para 270, houve uma perda muito grande, houve uma perda irreparável. E por isso, com isso também a gente perdeu na cultura e na arte. Focando no conceito de arte, né, é importante a gente entender que a arte, como a gente vê hoje, uma arte contemplativa, uma arte para a qual a gente olha, observa, presta atenção, tenta analisar, tenta estudar, esse conceito de arte é um conceito branco, né? É um conceito europeu, é um conceito que os indígenas não tinham. A função da arte indígena ela não era contemplativa tanto que não existia museu indígena, né? Hoje em dia nós temos o Museu do Índio, que é justamente um espaço para conservar e apresentar às populações, né, brasileiras a arte produzida pelos indígenas. Mas os indígenas propriamente ditos, na época em que eles eram os verdadeiros donos da terra, em que eles realmente gozavam do direito de serem donos da terra, eles não tinham essa preocupação em produzir uma arte para museu ou para galeria, ou de alguma maneira que aquela arte pudesse ser observada. Um ponto comum entre os diferentes tipos de arte produzido pelos diferentes povos que habitavam o Brasil antes da chegada dos europeus, é que a arte aqui produzida ela não era feita para apreciação, né? Ela tinha outras funções, né? Ela tinha primeiramente a função utilitária, então a arte ela precisava servir para alguma coisa. Ela também tinha o caráter educativo, né? Que era o caráter de mostrar para as gerações seguintes como deveria se comportar, como deveria ser o estilo de vida. Era basicamente o que a gente vê na escrita, né? Hoje em dia. E terceiro, o caráter religioso, né? A arte indígena, então, ela costumava ter essas três funções, ou as três reunidas em uma única coisa, ou as três em separado. Por exemplo, se eu tenho aqui uma caneca. A caneca ela é um utilitário. Eu uso nesse momento para beber água, posso usar para beber café, posso usar para beber chá. Ela vai ter uma utilidade. Se ela vai ser um produto artístico, isso é uma outra questão. Primeiro ela tem que ter utilidade, depois sobre ela se aplica a arte. A mesma coisa acontecia com a arte religiosa, né? Que a gente vai ver vários elementos indígenas que tinham uma função de ritual, uma função cerimonial ou algo do tipo. E se a arte indígena não era feita para apreciação, de que maneira poderia ser considerada uma arte perfeita, uma arte bem feita? Como que a gente consegue de garantir, dizer assim, essa obra aqui de arte é uma obra-prima, né? Normalmente a gente vai analisar uma série de fatores que tem a ver com a nossa apreciação para dizer que uma obra de arte é uma obra-prima de um determinado artista. Mas para os indígenas, a obra ela tinha um valor mais alto de acordo com a qualidade do trabalho, né? Quanto mais aprimorado fosse o trabalho, a qualidade técnica, na verdade, é o que diria se a obra tem qualidade ou não.
né? Não apenas uma questão de beleza, uma questão estética, isso não entrava muito nessa ideia indígena, nessa ideia pré-histórica de uma produção artística de qualidade. E onde nós encontramos a arte indígena? Hoje é muito fácil de você encontrar arte indígena. Se você vai até uma galeria, se você vai a lojas de artesanato, você encontra muito da produção indígena para ser vendida. Mas originalmente ela não tinha essa função, né? Hoje em dia até um produto caro, principalmente quando a gente fala de decoração, de ambiente, coisas desse tipo, os produtos feitos com mão de obra indígena, a rede ou cerâmica, tudo mais, hoje em dia é relativamente fácil de encontrar e não é barato. Existem 5 veículos principais onde a gente vai encontrar a arte indígena, onde a gente vai ver o trabalho indígena sendo feito até os dias de hoje, mas era uma coisa que já era feita no passado. O principal é a cerâmica, a gente tem a pintura corporal também, a gente tem a produção de máscaras, a gente tem a plumária e a gente tem os trançados também. Né? Vamos explicar o que é cada uma dessas coisas. A cerâmica, ela é uma cerâmica como a gente tem hoje em dia. Você pode produzir, por exemplo, um vaso, um jarro, um objeto normalmente utilitário ou utilizado em um ritual religioso para os indígenas, que era feito de barro. Você modela o barro, esse barro depois ele é queimado, ele pode ser queimado numa fogueira, tem algumas técnicas que enterra esse barro e acende uma fogueira em cima. Hoje em dia a cerâmica normalmente é feita em um forno industrial, a não sei quantos mil graus, às vezes leva 2, 3 dias para ser queimada e ficar perfeita. Depois que ela está queimada, ela está hipermeabilizada, né? Ela não deixa mais passar. Se você jogar um líquido, alguma coisa assim, ele não vai derramar, ele não vai vazar. Mas enquanto ela está molhada ou foi secada ao sol, simplesmente, ele não tem essa garantia de que não vai haver um vazamento, né? Então a produção da cerâmica é uma produção indígena muito recorrente, tanto na questão da produção da peça em si, quanto da pintura, que normalmente ela é preenchida, ela é ocupada por padrões, né? Esses padrões são o que a gente chama de grafismo, que eu vou explicar um pouco mais à frente. Outro lugar onde a gente vai ver, que talvez seja o que a gente mais vê de arte indígena, na verdade, é a chamada plumária. São os objetos feitos de pena. Né? Aqui eu tenho o que sobrou de um cocá, já foi um cocá muito bonito. É um cocá realmente indígena, não é um cocá comprado por alguém que simplesmente saiba fazer. Não, isso aqui foi um cocá indígena, né? Hoje em dia não acho que não seja mais isso. As penas costumavam ser maiores, né? Então o que que acontece? Uma produção de penas, ela era feita com esse adereço que é para colocar na cabeça. Você tem também penas presas às vezes aos braços, colar de penas, enfim. Isso é o que a gente chama de plumária. Aqui também tem uma outra característica: as penas elas são presas a essa estrutura através dessas cordas, desses barbantes ou cipó, qualquer coisa que desse para fazer um trançado. Então essa é o terceiro veículo em que a gente vai ver a arte indígena, que é o trançado, que é você pegar essas cordas, trançar para criar uma estrutura. Aqui a gente está vendo uma estrutura relativamente simples porque é um cocá, uma estrutura pequena, mas existem estruturas mais complexas, como por exemplo uma rede, né? A rede para deitar, uma rede para pescar, enfim, que ela é feita trançando vários fios. Também ali a gente vai ver a presença do grafismo, de um padrão, que eu volto a dizer que a gente vai falar dele daqui a pouco.
Outro lugar que a gente também vai ver o grafismo padrão são nas pinturas corporais, né? As pinturas feitas no corpo dos indivíduos indígenas, eles vão pintar o seu corpo com tintas específicas, né? Normalmente o genipapo, urucum, que também são as tintas usadas nas pinturas em cerâmica, que vão ser tintas, vão ser pinturas que representam alguma coisa. Normalmente elas representam a tribo a qual aquele indivíduo pertence, né? Ao pequeno grupo do qual aquele indivíduo faz parte dentro da tribo e também ao indivíduo por si só. Ele pode individualizar uma pessoa através do seu grafismo, através do seu padrão, né? E a gente tem também um outro exemplo, outro lugar onde a gente vai encontrar a, a arte indígena, que são as máscaras usadas em rituais. São máscaras que podem representar animais, seres divinos, qualquer coisa desse tipo, e que são feitas até hoje. A gente tem umas muito antigas, né, que você encontra em museu, que normalmente são feitas de cabaça ou madeira, às vezes usam pena também, usam fios de alguma coisa, de cipó, que pudesse produzir o fio, né, que também era usado no trançado, pode ser usado nessa máscara. E essas máscaras elas tinham a finalidade principalmente ritual. Elas podiam ser usadas em outros momentos, mas a finalidade delas basicamente era ritual. Além disso, a gente encontra arte indígena em instrumentos musicais. A gente tem arte indígena que não tem como ser apresentada, né, não tem como ser representada em um objeto, que é, por exemplo, a dança, né, a música indígena, né? Assim como nós brasileiros atuais, assim como aconteceu com os europeus que chegaram ao Brasil, os indígenas produziam todo tipo de arte. Todo tipo de cultura a gente vai encontrar na produção cultural desses povos. A gente vai encontrar de alguma forma o teatro, né, representação, o próprio espetáculo ritual vai ter uma, uma visão, vai ter uma pegada de teatro, de dramaturgia. A gente também tem a música, a dança, né, além das artes plásticas, assim como acontecia na Europa nessa época, assim como acontece no Brasil dos dias de hoje. Não há uma grande diferença entre épocas e entre povos em relação a isso. A produção deles podia ser diferente quando você olhasse peça a peça, comparando o que vinha da Europa com o que era produzido aqui. Mas a ideia principal de arte era comum, tanto lá quanto cá. Mas se existe uma característica que vai unir toda a arte indígena e ao mesmo tempo diferenciar a arte indígena produzida em cada região, ou por cada tribo, ou por cada aldeia, por cada agrupamento humano, vai ser justamente o grafismo. Então, na verdade, o grafismo ele vai estar presente em toda a produção artística visual. A gente vai encontrar o grafismo na cerâmica, a gente vai encontrar o grafismo no trançado. As redes normalmente vão ser estampadas, né? A maneira de trançar esses fios vai criar um padrão, vai criar uma imagem que também vai ser um grafismo. A gente vai ter essas pinturas também na máscara, né? Pintura corporal, enfim. Em toda a produção artística visual indígena, a gente vai encontrar esses grafismos. Esses grafismos eles têm algumas características. A primeira característica é que vão ser formas abstratas. Ou seja, a gente olha assim e não consegue. São formas que a gente não encontra na natureza. E isso é muito interessante. Porque a gente vai encontrar formas que não são figurativas, que não são claras. Eu quero representar um lápis. É fácil representar um lápis. Mas se eu quero abstrair a ideia de um lápis, talvez eu use um retângulo com uma ponta, com um triângulo na ponta, né? Um retângulo e um triângulo na ponta. Isso aí é o abstracionismo. O abstracionismo ele costuma ser geometrizado, que é o caso do abstracionismo indígena, mas tirado de ambientes naturais.
Então ele vai ter essas duas propriedades, né? Ser abstrato e ter uma referência da natureza. Esse abstracionismo ele vai ser geometrizado, né? Você vai utilizar principalmente quadrados, retângulos, círculos, triângulos, as formas geométricas principais, vai utilizar como referência para a produção dessas imagens, né? Então isso aí é uma outra característica do grafismo. Ele tem referências da natureza, ele tem abstracionismo e ele tem geometrização. Uma outra característica fundamental para a gente entender os grafismos indígenas vai ser a diversidade cultural. Vai ser o fato de que em cada povo, em cada tribo, em cada aldeia, a gente vai ver um grafismo diferente que vai simbolizar o grupo, a tribo, o indivíduo. Isso também é uma característica que a gente vai ver em toda a arte indígena, mas é uma característica que vai ser marcante dentro dos grafismos pré-históricos. Normalmente, esses grafismos vão ter uma simbologia, eles vão dizer alguma coisa, né? Eles vão ter informações a passar que os grupos vão entender quando olharem aquele grafismo, que para a gente pode ser apenas uma forma estética, né, de você colocar linhas, quadrados, retângulos, mas para eles aquilo ali vai ter um significado maior, eles vão conseguir ler, digamos assim, esses grafismos, eles vão saber do que se trata aquela pessoa que tem aquela pintura corporal específica, vão saber de que tribo ela vem, que idioma ela fala, talvez, e quem é essa pessoa dentro da tribo. Ele é um pajé, ele é um cacique, né? Que figura ele representa dentro dentro do agrupamento indígena. E uma característica também importante é a simetria, né? Aquilo que a gente já vê na arte antiga europeia, que você vai ver muito na Grécia, vai ver em Roma, e de certa maneira você vai ver no Egito também, que é a ideia de você ter lados similares, né? Um lado sempre similar ao outro, né? A semelhança entre dois espaços, entre direita e esquerda, entre alto e baixo, criando uma ideia de equilíbrio. Então a simetria vai ser uma característica muito importante para a pintura ou para o grafismo indígena de maneira geral. Uma outra informação sobre essa pintura vai ser, na verdade, uma informação já redundante, porque ela tem a ver com a cerâmica, ela tem a ver com a plumária, ela tem a ver com o traçado, que é o uso de material natural, né? O grafismo ele também vai ser feito com material natural, ele vai ser feito com tintas naturais. Normalmente, quando a gente usa esse termo, né, tintas naturais, né, como toda tinta basicamente vem da natureza, mas o que seria a tinta natural quando a gente se refere aos povos indígenas? É uma tinta que não costuma levar ingredientes minerais. Né? Não, você não quebra uma pedra para obter uma cor, né? A cor você vai tirar dos vegetais, você tira das folhagens, das frutas, né? Enfim, a gente tem muito comum a gente ver o uso da tinta de genipapo, o uso da tinta do urucum, a própria cerâmica, né, que é obtida através do barro diretamente, as penas dos animais, tudo, na verdade, a arte indígena, ela pode ser muito facilmente absorvida pela natureza ao redor dela, né? Um indígena vivendo na floresta, vivendo na natureza selvagem e produzindo coisas feitas através da natureza. Uma das coisas que mais diferencia a arte indígena da arte europeia e da arte que a gente tem hoje é a ausência da figura do artista. Para os indígenas, todos eram artistas e ninguém poderia ser considerado especial pela capacidade de produzir arte. É claro que dentro do grupo a gente vai encontrar um indivíduo que tem uma facilidade maior para a aplicação de tinta na cerâmica, um indivíduo que tem uma capacidade maior para o trançado ou para a plumária. Isso vai ser encontrado, isso vai ser visto, mas a gente não tinha nessa época a ideia de que alguém fosse especial por ser artista. Todos eles produziriam arte em algum momento e ninguém seria considerado especial por isso. Existe uma referência feita em textos
sobre a arte indígena, que são referências muito interessantes que vão apontar que o principal veículo, na verdade, de demonstração da arte indígena é o espetáculo ritual, né? O que isso significa? O espetáculo ritual, na verdade, ele vai mostrar todos os aspectos da arte indígena num ritual religioso que não deixa de ser um espetáculo, né? A gente vai encontrar a dramatização, a gente vai encontrar a pintura corporal, a máscara, a plumária, tudo isso vai aparecer, a música, a dança, tudo isso vai aparecer junto ao mesmo tempo. E isso é bastante interessante para a gente parar para analisar. Não são todas as pessoas que conseguem testemunhar, né, um espetáculo ritual de qualquer cultura, mas quando você pode observar esse ritual é interessante porque você vai ver vários aspectos da arte na sua concepção mais importante, né? Porque a arte ela já vai surgir como magia. A arte ela vai surgir na pré-história como uma forma de aproximar o ser humano material do mundo imaterial. E quando você vê isso sendo usado num ritual religioso, que é o momento em que o ser humano mais se aproxima do mundo imaterial, é algo fantástico, né? Então, eu uso muito como referência esse livro, A Arte do Brasil, que conta a história da arte brasileira em vários momentos, em vários períodos, né, da nossa história. São 2 livros, na verdade, esse aqui é o volume 1, tem o volume 2, e aqui fala da arte indígena e no texto que fala especificamente sobre a arte entre os povos indígenas no Brasil, ele vai colocar essa questão da arte, do cerimonial, né, do espetáculo ritual. E vocês conseguem encontrar isso na internet, né? Não é nem tão difícil, vocês conseguem encontrar no YouTube alguns vídeos de festividades indígenas, de rituais indígenas, e ali você consegue ver todos esses elementos que eu falei na prática, né? Tendo a sua função principal, que é utilitária, educativa e religiosa. Enfim, com isso a gente encerra essa aula de hoje. Eu espero que ela tenha servido para esclarecer as coisas que a gente viu nos textos, né, que eu mandei para vocês. Eu acho que eu mandei um texto só sobre arte indígena, nas imagens também, e vocês podem pesquisar também por fora, por conta própria. Não deixem de estudar. Eu sei que está sendo um período muito difícil, não é um período difícil só para vocês, é um período difícil para mim, para todos os professores, para todos os colegas, para as pessoas que estão trabalhando na escola, mas é importante que vocês não abram mão do conhecimento. Ele vai fazer falta. Mais cedo ou mais tarde vocês vão prestar o Enem, vocês vão entrar para uma universidade e para isso vocês vão precisar desse conteúdo. Qualquer dúvida vocês podem tirar, vocês podem fazer a pergunta diretamente aqui, eu olho de vez em quando, vocês podem fazer perguntas no mural da plataforma, vocês podem falar comigo por e-mail, não deixem de tirar dúvidas. Se vocês questionarem qualquer coisa que eu falei, deem uma pesquisada, me procurem, me falem. Não fiquem na dúvida, não fiquem sem saber se aprenderam corretamente. Em breve eu vou colocar um pouco mais de conteúdo, a gente vai falar do início da arte produzida no Brasil já pela mistura de povos, né, dos europeus, dos negros e dos indígenas aqui. E é muito importante que vocês tenham antes entendido como era a arte produzida apenas pelos indígenas e o que seria a nossa arte pré-histórica. Beleza? Então é isso, até lá, um abraço, estou morrendo de saudade de vocês, quero muito voltar a dar aula cara a cara com vocês. Eu não gosto de falar com uma câmera, mas é o que tem nesse momento. A maneira que eu tenho de me comunicar com vocês é essa, mas se Deus quiser, em breve a gente vai estar junto de novo, a gente vai se reencontrar e tudo vai ser como era antes. Um abraço, tchau, tchau.